cirurgia de mão, traumatismos de mão. Nós já falamos sobre quem é que tem que tratar a mão, quais são as doenças mais frequentes, inclusive para você que perguntou, que era a síndrome do canal carpiano, já foi amplamente respondida. Foi a pergunta que mandaram para o site, telespectador. Né? E se você perdeu esse início do programa, né, Miguel, clique no www.programavivamais.com.br e pode assistir não só esse programa maravilhoso, como todos os outros que nós já fizemos ao longo desse 1 ano e meio. E a gente espera que tenha assim, servido para você procurar profissional correto, né? Com certeza. A mão é uma coisa que a gente só se dá conta o quanto é importante quando perde um movimento. Mas a gente tinha falado que os traumatismos, tu tinha comentado, os traumas são mais frequentes no verão. Que tipo de traumatismo é mais frequente no verão? Esse pessoal que solta rojão em final de jogo de futebol, fim de ano, Natal, agora começa a acontecer mais seguido, né? A gente pega lesões que são lesões de vários graus de gravidade. Assim, tem lesões que a gente chama catastróficas, como amputações em pacientes em operários, em pacientes de fábrica. Essas lesões, às vezes por tiro, por facada, em agressões, em brigas, em assaltos. Rojões, que como tu comentou, assim, é muito comum em festas de final de ano, sempre mistura bebida com festa, vai estourar rojão, acaba não tendo cuidado. Então, culturalmente, a gente aqui no Sul não tem, assim, não solta tanto rojões quanto, por exemplo, no Nordeste, que tem mais festas juninas, que eles utilizam mais isso aí, mas tem determinados dias do ano que que é certo que vai vir 1, 2 pacientes com lesões que muitas vezes assim, se não acabam com a função completa da mão, mas assim, vão ficar com sequelas graves para o resto da vida. Essa de rojão é uma coisa muito interessante. Eu tinha comentado que eu trabalhei no pronto-socorro 8 anos, quase 8 anos, Cristo Redentor, mas quase 6. Santa Casa a gente recebia, mas recebia já tardio, né? E eu cansei de pegar paciente, Ricardo, que assim, que a gente até sabia aonde é que ele tinha comprado o rojão. Porque eles chegavam com os mesmos ferimentos sempre, sabe? Chegou sem o dedão, sem o terceiro dedo, o outro quase arrebentado, a gente só sabia até em que esquina ele tinha comprado. E o que a gente escutava sempre do paciente, assim, doutor, nunca mais eu vou mexer. Nunca mais, depois que perdeu o dedo, né? Quer dizer, isso deve ser uma coisa que o cara tem que pensar assim, eu não vou pegar, eu não vou fazer isso. Ainda, eu sei assim, que é muito frequente isso aí para quem trabalha em emergência. E eu tinha comentado, eu cansei de no Natal, em Natal e Ano Novo, graças a Deus, assim, eu nunca fiz o dia 24 ou o dia 31, mas eu fazia, te lembra de rotina, porque eu tinha os filhos pequenos, então eu trocava pelo dia 25 e dia 1º. E eu cansei de entrar no centro cirúrgico e assim só mandava subir, não dava tempo nem, ficava eu e o outro colega de plantão, cada um numa sala atendendo, não dava tempo nem de sair para fazer uma avaliação básica. Isso aí depois, a gente infelizmente não tinha o segmento disso, né? Porque eu fazia emergência desse tipo de procedimento, mas não tinha o segmento. Eventualmente trocava um curativo. Quanto tempo leva mais ou menos? Eu sei que também varia muito, mas esses pacientes com facada, com tiro e fogos de artifício ficam muito tempo fora do mercado, né? Quer dizer, muito Bastante. tempo fora do trabalho, né? Isso é uma função que melhorou bastante com o cirurgião de mão. Então, antigamente, assim, esse paciente ele percorria vários médicos e acabava, assim, nenhum assumindo essa lesão complexa na mão. E hoje em dia, com o cirurgião de mão, a gente consegue, assim, centralizar um tratamento e já planejar toda a cirurgia, a reconstrução, a reabilitação, o retorno ao trabalho, já explicar para o paciente que ele vai ficar com determinadas sequelas. Então, a gente consegue controlar todo o tratamento do paciente. Essa parte dos fogos de artifício, assim, cada vez está tendo mais controle, já existem profissionais para fazer esses shows pirotécnicos, esses shows de fogos de artifício. Então, cada vez a gente alerta mais que isso aí não é para uma pessoa que nunca fez, vai ali acender um isqueiro e vai... Assim, a pólvora, quando está curta e está perto da mão, qualquer explosão acaba lesando. Então, principalmente, isso aí é de noite, geralmente em lugares escuros, que já são dias de festas, então o pessoal já bebeu um pouquinho, então acaba misturando vários fatores que acabam acontecendo o acidente. E esses ferimentos profissionais, aquele pessoal que trabalha em prensa, em guilhotina,
continua acontecendo bastante ainda? Bastante. Assim, cada vez as empresas estão mais automatizando assim, a linha de produção. Então, agora a GM chegando aqui, a Pirelli, tem várias empresas grandes assim que a gente, por mais cuidado que se tenha com esse funcionário, muitas vezes acontece acidente de trabalho. E hoje em dia, assim, a gente tem nos grandes hospitais de Porto Alegre sobreaviso. Então, são médicos de plantão que não está o plantonista presente, mas se chega uma lesão de mão, liga para o cirurgião de mão e a gente vai lá e já faz o atendimento inicial, já faz a reconstrução dessa lesão. Quais são os hospitais que contam com esse tipo de atendimento? Que tem, assim, um cirurgião de mão, afora pronto-socorro, Cristo Redentor, que tem um plantonista. Aconteceu um acidente, onde é que a pessoa corre? Assim, o paciente que tem algum tipo de convênio, que tem algum tipo de plano de saúde, assim, eu trabalho no Hospital Mãe de Deus. E lá no Mãe de Deus a gente sempre tem um médico ou presente ou em casa, um sobreaviso de cirurgia de mão. Trabalho na Santa Casa e no Mãe de Deus. O Mãe de Deus para isso ainda é um pouquinho mais organizado em relação à escala, então eu faço parte desse sobreaviso. Quer dizer, no Mãe de Deus tem um sobreaviso específico para cirurgia de mão. Então, nós somos 5 médicos de mão. A cada 5 semanas, eu estou com o meu celular... então, uma semana a cada 5, eu estou com o meu celular ligado. Então, se eu saio igual, estou com o celular, não bebo, não vou à festa. Não... Aquela semana é a minha semana que pode acontecer. Assim, uma amputação, vem um paciente que perde um dedo, vem que a gente reimplanta uma lesão complexa, uma facada, um tiro. São lesões que a gente... não é tão comum, mas que a gente tem assim, a tecnologia e já tem os profissionais adequados para tratar esse tipo de lesão. Queimadura de mão também é quem trata hoje? Trata tudo. Assim, a queimadura ela tem a queimadura superficial, a queimadura de 2º grau, que é como se fosse uma queimadura solar, mas tem as queimaduras mais profundas, de 2º e 3º grau. E essas impossibilitam, inviabilizam também a movimentação, né? Inviabiliza. Então, normalmente tem uma perda de tecido, que a gente tem que fazer uma cobertura desse tecido, retalhos, então pode tirar enxerto de pele da coxa, das costas, enxerto de pele local, tudo isso aí a gente faz. Deixa eu fazer uma perguntinha. Hoje em dia está muito comum a gente ver a gurizada teclando o tempo todo, mexendo no telefone, que eles ficam assim, mandando mensagenzinha o tempo todo. Isso não pode causar mais desgaste ou mais dor ou coisa assim? Existe alguma forma, Letícia, da gente... Por exemplo, existiria assim, uma prevenção, por exemplo, eu sei que eu vou ficar muito tempo no computador. Algum exercício que eu pudesse fazer em casa, alguma coisa que eu pudesse fazer em casa. Assim, essas pessoas que estão nos assistindo, que teclam bastante, que usam muito celular, existe alguma coisa que a gente pode prevenir para ter um problema mais sério ou não? Assim, o que eu sempre digo para os pacientes é que a tecnologia veio para nos beneficiar, mas também pode nos prejudicar. Então, assim, é importante que o paciente faça, tecle, use o computador em posturas adequadas, né? Não em qualquer lugar, em maus posicionamentos, que não fique por excesso, muito tempo fazendo um mesmo movimento repetitivo, que pode gerar um processo inflamatório tendíneo, a longo prazo um processo degenerativo da articulação. Então, o que pode fazer, alongamentos são sempre bem-vindos, porque são benéficos, é importante, né? São importantes. E principalmente em relação à postura e o local para fazer isso, e quanto tempo, aonde, né? Isso é uma coisa que é bem importante cuidar, porque em excesso, tudo que em excesso não é bom, pode vir nos prejudicar, né? Então tem que cuidar. Esse pessoal que faz academia e que levanta muito peso, isso pode causar algum problema na mão? Sem dúvida. Assim, ó, como a Letícia estava comentando, tudo que é demais pode ser prejudicial. Então, assim, ó, a mão, os músculos, os tendões, eles têm um certo limite de uso. Então, se tu sobrecarregar isso aí, principalmente sobrecarregar uma articulação que ela não tem uma proteção muscular adequada, acaba causando lesão. No esporte, no tênis, assim, um esportista que não está acostumado a fazer determinada atividade e começa a fazer diariamente por um mês, daqui a pouco sobrecarrega aquela estrutura, sobrecarrega aquela articulação e acaba tendo dor. O mais frequente nesses casos é tendinite. Tendinite. Assim, no tênis, como nós estávamos comentando, assim, às vezes tu pega muito mais atleta amador que está começando uma atividade e que começa de forma muito rápida a fazer determinada atividade
Então, esse paciente se lesiona muito mais com aquele que aprendeu a técnica adequada, que faz aquecimento, que faz um fortalecimento muscular antes de fazer essa atividade física. Então, normalmente quem tem a técnica, quem faz a atividade de maneira prazerosa e que não sobrecarrega toda a articulação, os tendões, acaba se lesionando muito menos. Tu tem uma forma de fazer um fortalecimento só da mão. Uhum, sim, nós temos materiais específicos, né, que são para reabilitação da mão. São coisas bem para pequenas articulações, né, para todas as articulações, pontinha de dedo, metade do dedo, articulação do punho e assim por diante, né. São equipamentos bem diferentes do que a maioria das pessoas estão acostumadas a ver, assim, mas que são bem interessantes e necessários. Uhum. Mais uma vez fico alerta, né, Ana? Se tu teve que fazer 6 anos de faculdade, 3 de traumatologia, mais 2 para fazer cirurgia de mão, quer dizer, não vai ser alguém que pura e simplesmente terminou uma faculdade, que é um curioso da área, que vai fazer melhor. E não vale a pena a gente arriscar com a mão, né? A gente só tem 2 e a gente precisa especificamente de cada uma das 2 para trabalhar, né? Porque às vezes a pessoa arrisca com o próprio corpo, né? Tenho um colega eu vou na tentar academia, ali o fulano que é mais barato, que não é especialista, mas, procura um especialista, eu né? tenho um colega na academia, colega assim de bom nível, simpático e tal, que ele até na brincadeira, cada vez que ele vem me cumprimentar, devagarinho, né, doutor, porque a mão... Então, mas a verdade é essa, né? A gente só se dá conta que o quanto é importante o movimento quando a gente perde, o quanto é importante ter alguma coisa quando a gente perde. Eu me lembro na Santa Casa, quando eu estava fazendo ainda cadeira de doutorando, que eu passei por uma cadeira de infectologia e que tinha um paciente em recuperação de um tétano e que estava 1 mês sem comer. Quer dizer, tétano, o cara tem que ficar no escuro, sem movimento, para não ter contração e tal. E o cara, a primeira vez que deram uma sopinha na boca dele, o que ele chorava, eu digo assim, mas não é possível, o cara chorando por causa de uma sopinha. Nossa. Quer dizer, a gente só se dá conta o quanto é importante quando perde. Faz falta. E como eu tive muita chance, assim, Ricardo, de atender muita gente, e infelizmente, claro que não com toda a tecnologia que a gente tem hoje, é o que eu cheguei a comentar no início. Eu sinto até porque alguns pacientes de 14, 15 anos, tomara tenha realmente mudado isso, que a indústria tenha conseguido mudar, porque eles vão melhorando o equipamento, mas eu me lembro assim que as prensas, por exemplo, elas tinham como segurança, o cara tinha que apertar um botão aqui, um botão ali. Ou a guilhotina, o cara tinha que apertar um botão aqui, um botão ali. E os trabalhadores, para fazer mais ligeiro, o que eles faziam? Eles botavam o esparadrapo num botão e o esparadrapo no outro botão. Quer dizer, o troço subia e descia, subia e descia, subia e descia, e o cara ficava enfiando o troço aqui, conversando com os amigos. Se distrai. Daí a pouco, pá, ou a prensa ou a guilhotina. Isso era muito frequente. Então, eu cansei de pegar, assim, guri de 14, 15 anos, né, que trabalhava com serra circular, computação de dedo. É o raio do cara que é assim, ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele é dentista, ele é médico, mas no fim de semana resolveu que ele ia fazer, serrar alguma coisa, pegar uma serra circular e que chegava sem o dedo, né? Então, o quanto é importante um atendimento adequado, e infelizmente, como eu te falei, claro, graças a Deus hoje em dia melhorou bastante, existe como você que está assistindo tomar cuidado. Primeiro, tomar cuidado. Serve como alerta, né? Se tal e tal coisa dá mais problema, se soltar fogo de artifício dá problema, né? Se mexer com serra, mexer com furadeira, não é a sua área no fim de semana, você é dentista, você é médico. Chama o marceneiro. Chama o marceneiro, sai mais barato. E terceiro, acho que o mais importante é saber procurar adequadamente quem trabalha realmente na área, né? Um ferimento de mão pode ficar para o resto da vida, independente de onde for, ele pode ficar o resto da vida sem função. A gente pega tanto o profissional da área, então isso aí, o marceneiro, o açougueiro... E esses já se machucam, né? Já se machucam. Então, o pessoal que faz fim de semana, assim, eu fiz a minha residência, fiz a parte de cirurgia de mão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitas vezes, tu tem lojas que são lojas enormes, mas que assim, a prateleira não está montada, a janela não está montada, e te dá só a caixa e tu tem que montar a tua casa.
Outra coisa que eles fazem muitas vezes, eu fiz em Miami ali. Miami tem muito furacão, então na época de furacão eles têm que tapar as janelas, tapar o teto, tapar... Então cada vez que vai ter, assim, tem uma previsão de um furacão lá, é só tu abrir a porta da clínica que vai começar a chegar gente. Com furadeira, caído do telhado. Então o pessoal lá tem a cultura de eles fazerem coisas na casa. Isso é muito caro chamar, né? Talvez tenha menos mão de obra. Então, isso aí, assim, não estou dizendo para não fazer, mas tem que ter cuidado, aquilo ali não é a tua profissão. Então, tem que ter cuidado. Redobrado, né? Exatamente. E quando acontecer, isso aí, já procurar algum local especializado habilitado. na área. Muitas vezes, para nós, é mais fácil pegar um paciente que não foi mexido, assim, tu fazer um procedimento inicial com um profissional que não vai te tratar. Então, pede só para ele fazer um curativo e encaminha para o local onde vai ser o tratamento definitivo. Para nós é mais fácil tratar o início de uma primeira vez que do pegar que o já segundo. pegar alguma coisa mexida. E às vezes mal mexida, né? Mas o nosso assunto, claro, né? 1 hora é muito pouco, a gente teria assunto para falar muito tempo. A gente quer agradecer muito a Letícia e o Ricardo por estarem conosco hoje. Que agradecemos. E convidar você, né? Se ficou alguma dúvida, se você tem perguntas para fazer, entre no nosso site www.programavivamais.com.br e mande perguntas, interaja conosco e não se esqueça, a gente tem uma página no Facebook também. Você pode ali compartilhar, fazer perguntas, tirar dúvidas e a gente com certeza vai fazer de tudo para respondê-las, tá bom? E a gente se encontra no próximo sábado. Até mais! Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.